Salve Maria Santíssima, boa tarde para você. Esse tema é um tema na qual é importante abordar com cuidado e ouvir com muita atenção acerca disso. A igreja tem a sua revelação pública, existe também a revelação privada, qual nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, tá bom? Daqui a pouquinho a gente lê o que o Catecismo fala no número 66 e 67 a esse respeito. Muitas vezes, os protestantes nos acusam de que quando existe uma aparição de Nossa Senhora, isso ou é mentira das pessoas, ou é o demônio que se disfarça para enganar as pessoas. Nunca vai ser Nossa Senhora. Nunca vai ser a Virgem Maria, porque ela está morta, ela está enterrada, ela está esperando a ressurreição do último dia. Então isso é uma loucura, é uma insanidade dos católicos e é algo diabólico. Isso segundo muitos protestantes, né? Isso é um engodo, é um engano, um equívoco e uma desonestidade muito grande. Falar acusando que essas aparições todas são aparições demoníacas. Nós sabemos que a gente não pode descartar e a igreja é muito criteriosa nisso. Muito criteriosa mesmo nesses pontos. A igreja, às vezes, existem 1000 aparições. Eu falo 1000, não é força de expressão, às vezes tem 1000 ou um pouco mais de aparições. E a igreja aprova algumas. E não são muitas, são pouquíssimas que são aprovadas pela igreja. E um abraço, Iramaia, Deus abençoe. Quando a igreja aprova uma aparição, ela não está dizendo que aquela aparição acrescenta algo à fé, ou muda, ou completa. Não é isso. Aquela aparição vem confirmar aquilo que a igreja já ensinou, vem lembrar aquilo que nós, pelo nosso pecado, pela nossa frieza, pela nossa tibieza e preguiça, temos esquecido. Então Nossa Senhora, a nível de fé, ela não vem falar novidades, ela vem relembrar. Essa é a grande missão de Nossa Senhora, curar a nossa memória doentia, que se esquece dos mandamentos de Deus, que se esquece dos feitos de Deus, que se esquece de louvar, se esquece de fazer penitência, se esquece de ter uma vida interior, se esquece de ter o perdão diário, se esquece do valor daquilo que é sagrado. Então Nossa Senhora, ela vem nos relembrar, vem nos trazer de volta, né, a vida. Porque muitas vezes nós estamos mortos. Mortos na nossa consciência, mortos na nossa moralidade, mortos espiritualmente pelo pecado mortal. E acostumados com essa morte. Acostumados a sermos cadáveres ambulantes que perambulam pelo mundo, né? Nós precisamos rever isso. Então a mensagem de Nossa Senhora sempre é uma mensagem de conversão que exorta-nos, né? É uma mensagem geralmente que pede a oração do Santo Rosário, do Santo Terço, para que possa haver paz no mundo. Ah, se nós obedecêssemos, né? Ah, se nós soubéssemos o valor de uma Ave Maria. Como falava Santo Tomás de Aquino, que por uma Ave Maria ele trocaria tudo o que ele escreveu por uma só Ave Maria, pelo valor de uma Ave Maria. Tudo o que ele escreveu. São Tomás de Aquino falando isso. São Bernardo de Claraval falava que ele trocaria o poder, a força de uma Ave Maria por todas as pregações que ele deu. Ou seja, ele preferia essa força, essa potência que tem uma Ave Maria, a importância, né, do que todos os sermões que ele deu. E quando nós vamos ver São Bernardo de Claraval, os sermões dele convencia inúmeros hereges, pessoas de corações duríssimos. Seu sermão era potente. Ele também tinha um dom de milagre muito forte. São Bernardo de Claraval, conhecido como Doutor Mariano. Então, continuando, né? As aparições da igreja é muito criteriosa, ela não descarta as possibilidades, né? Ela tem o dom, o carisma do discernimento por excelência. A igreja ela não descarta a possibilidade de ser uma ação do
uma ação extraordinária do demônio para enganar. Ela não descarta que seja uma loucura, uma histeria. E ela não descarta que pode ser algo sobrenatural e uma mensagem de Nossa Senhora. Por isso existem as comissões na cidade que está acontecendo, existe a investigação, existe todo um apanhado, todo um acompanhamento para perceber de fato se aquela mensagem é algo que é divino, se é algo sobrenatural mesmo, e se não tem nada na mensagem que esteja contra a fé. Se não tem nenhum equívoco teológico, se não tem nenhum erro doutrinário, a igreja vai analisar. É tanto que geralmente a igreja não dá um parecer a esse respeito, favorável ou desfavorável, enquanto está acontecendo as mensagens. Só se for algo muito gritante. Se tiver muitos erros, né, teológicos, doutrinários, a igreja dá um parecer, claro. Mas se vai transcorrendo tudo bem, não tem nenhum erro doutrinário, e vai acontecendo da melhor forma possível, e tendo frutos, a igreja vai deixando acontecer. Ela vai coordenando, vai acompanhando, vai dirigindo, para não sair do controle e não virar uma desordem, né? Não virar uma seita, mas ela vai acompanhando como uma boa mãe. Ela vai fazendo esse acompanhamento, né? E, Osés, o que vai levar uma aparição ela ser falsa ou verdadeira? Olha, uma aparição, ela de forma alguma, de Nossa Senhora, ela pode contradizer a palavra de Deus, ela não pode contradizer o magistério, nem contradizer a tradição. Se, por exemplo, uma aparição, supostamente de Nossa Senhora, começasse a falar coisas absurdas, que o purgatório não existe, que ela não é imaculada, que ela não foi assunta ao céu, começasse a falar que Jesus não é Deus, começasse a falar um monte de asneiras, sem dúvida não era Nossa Senhora, de forma alguma. Nossa Senhora não vem completar a fé, mas também não vem mudar a fé. Ela vem nos curar a nossa memória doentia, o nosso coração doente, através dessa mensagem. Nos lembrar da vida de sacrifício, nos lembrar da vida de oração, dizer que ela está conosco nessa caminhada para o céu, não uma caminhada materialista, mas uma caminhada para o céu, que ela combate contra o demônio, contra o mundo, e ela está para nos ajudar a combater tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que vai nos levando para o inferno. E nós percebemos que por que a mensagem é de Deus? Primeiro, os frutos de convenção, os frutos de paz, os frutos de santificação, os inúmeros milagres, ou seja, os frutos de pessoas que antes não eram católicos e voltam para a igreja e viram católicos fervorosos, pessoas que eram ateus, protestantes, espíritas e voltam ao seio da Santa Igreja, pessoas que mudaram seu temperamento, pessoas que foram mudando a sua forma de pensar, pessoas que eram agressivas ficaram calmas, pessoas que muitas vezes eram desonestas e foram se tornando honestas. Vai tendo frutos espirituais e muito concretos na vida da pessoa. Mudança de pensamento, de atitude. Então, isso é um dos frutos das aparições de Nossa Senhora. Outra coisa é não ter erros teológicos na aparição, erros doutrinários. Outra coisa é o vidente, ele geralmente é muito obediente ao que a igreja diz. Ele é muito obediente mesmo. É dócil, é humilde, ele não é rancoroso, ele não procura ganhar dinheiro, vantagem com isso, explorar as pessoas, ele não é arrogante. Então tudo isso são alguns dos sinais. Outro dos sinais é a questão, muitas vezes Nossa Senhora fala coisas futuras. E essas coisas, às vezes é um futuro próximo e se cumprem mesmo. Arrisca o que ela fala. Às vezes o que ela fala para o futuro é algo, por exemplo, que é um futuro condicional. Tipo, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, se vocês não rezarem, acontecerá isso. Não é uma ameaça de alguém que não ama. Pelo contrário. É um aviso de amor. Para que a gente possa acordar e não viver escravo dos nossos pecados. Achando que eu posso pecar normalmente
que isso não vai prejudicar a minha vida nem a vida do outro. Então a mensagem de Nossa Senhora sempre é uma mensagem de conversão, em especial pela oração do Santo Terço, né? E uma mensagem também de penitência, porque nós esquecemos, infelizmente, de viver uma vida penitente. Nós só buscamos os prazeres. Tudo que me dá prazer eu busco. Mas quando é para fazer um sacrifício, uma renúncia, uma penitência, a gente foge às léguas, né, para não fazer. Então, esses são os frutos. Alguns dos frutos, tem vários outros, né? Então vamos lá. Qual é o texto que os protestantes usam para nos acusar, né? 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 14. Mas eu vou começar a ler do 11, certo? Contextualizando. Por que motivo? Porque não vos amo? São Paulo falando da relação dele e das exortações dele com a comunidade de Corinto. Por que ele está fazendo isso, né? Deus o sabe, e o que tenho feito continuarei a fazê-lo, a fim de tirar esse pretexto àqueles que o desejam para se encontrarem semelhantes a nós naquilo de que se gloriam. É que esses tais são falsos apóstolos, agentes insidiosos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o mesmo Satanás se disfarça em anjos de luz. E não é de admirar, pois o mesmo Satanás se disfarça em anjos de luz. Não é, portanto, extraordinário que os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça. O fim deles será conforme às suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então eles usam esse texto para dizer que a aparição de Nossa Senhora é algo satânico. Olha só que maldade. Nós sabemos que o demônio, ele aparece, entre aspas, para enganar as pessoas, sim. Teve vezes que o demônio apareceu para São Bernardo de Claraval, para tentar enganá-lo, elogiando ele, né? Uma vez apareceu para São Bernardo de Claraval e falou: olha, você fez um sermão muito bom, e foi dando parabéns. Ele falou: eu fiz um sermão bom, e porque foi para a glória de Deus, eu farei um melhor ainda. E ele falou isso com muita humildade. E o demônio desapareceu. Ele estava tentando enganar São Bernardo de Claraval. Outras vezes o demônio apareceu para Santa Gemma Galgani, apareceu para a venerável Maria de Jesus Crucificado, apareceu para São João Maria Vianney, pedindo que eles fizessem mais penitências. Por que o demônio queria que eles fizessem mais penitência? Para que eles perdessem a força e não conseguissem cumprir as obrigações do estado de vida deles, o estado religioso. Então era a armadilha do demônio. E eles, por uma inspiração de Deus, perceberam que era uma ação do demônio e expulsaram o demônio. E teve vários outros santos que o demônio apareceu usando, se disfarçando como se fosse um anjo de luz, como se fosse algum santo, como se fosse o próprio Jesus, como se fosse Nossa Senhora. Então o demônio, claro, a gente não está descartando que o demônio pode fazer isso. Mas a questão é, os frutos que o Espírito Santo traz, os frutos que uma aparição da Virgem Maria traz é uma coisa. Os frutos que o demônio traz pelos seus enganos são outros. Ele pode trazer uma paz falsa, momentânea, mas depois a pessoa vai ser tomada de uma confusão, de uma inquietação. As curas deles não é constante. Cura uma doença, vem outra doença, vem confusão, vem problema. E se a pessoa tem o dom do discernimento dos espíritos, se ela é visitada pelo demônio e ela tem uma intimidade com Deus e ela é humilde, ela consegue logo perceber. Não vai haver frutos de convenção, vai haver desobediência, vai haver sempre exageros. Então, para o demônio não existe fruto. Existem frutos malignos, né? De desordem, de bagunça, de confusão, de falta de conversão, de desobediência. É isso que o demônio mostra. Já Nossa Senhora não. É bem o contrário disso. Existe obediência, existe essa ligação com a igreja. Ele aparece para as pessoas mais humildes. Nossa Senhora aparece, né? O demônio não.
O demônio aparece para aqueles que têm, como de Santa Teresa de Ávila. Muitas vezes, né, ele incute nas pessoas uma falsa humildade. E se ele aparece para os humildes, logo, logo ele é desmascarado. Não demora muito. Não demora muito, ele é desmascarado. Ele pode aparecer na forma de uma pessoa, na forma de uma freira que está viva, de um padre, de um bispo. Ele pode aparecer, sim. Às vezes, como é que ele faz isso? Isso não é o assunto, certo? Às vezes a gente pode pegar ele pode pegar na gente, bater ou não. Não é esse o assunto. A gente pode falar em outra live sobre a questão dos anjos e dos demônios. Eles se materializam ou não? E como é que ele bate em alguém se ele não se materializa? A gente vai conversar sobre isso em outras lives, tá bom? Esse mês ainda, porque é o mês onde nós celebramos o Santo Anjo da Guarda, os Santos Anjos, né? O São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Então a gente vai falar bastante sobre os anjos em outras lives. Mas é por aí. Quando Nossa Senhora aparece, existem esses frutos. Quando o demônio aparece, os frutos são malignos, não são benignos. Para ficar muito claro isso, né? E aqui fala no início logo algo bem concreto dos falsos profetas, que se autodenominam apóstolos. Eles nem são apóstolos, nem são sucessores dos apóstolos. Eles se autodenominam apóstolos. Então isso é muito perigoso. Repetindo para quem não estava no início. Existem inúmeras supostas aparições de Nossa Senhora. Mas a igreja é mãe, é mestra, é douta, ela é muito prudente. Entre milhares, só algumas delas a igreja confirma. Isso é chamado revelação privada. Muitas vezes há uma confusão. Revelação privada não é só quando aparece a uma ou duas pessoas. Alguns acham que a revelação de Fátima é uma revelação pública. Não. É uma revelação privada. Poderia Nossa Senhora, um exemplo, aparecer para 100 mil pessoas ou a 1 milhão. Continuaria sendo uma revelação privada. Porque o que mostra que ela é privada não é se ela aparece a uma, ou a duas, ou a 100, ou a 1000, ou a 1 milhão de pessoas. É porque ela é feita após o fechamento da revelação pública. Certo? Que fique claro isso. Vamos lá. O que o Catecismo fala no número 66 e no número 67? Só um instante. O 66 fala o seguinte. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública, antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar de a revelação ter acabado, não quer dizer que esteja completamente explicitada, e está reservada à fé cristã apreender, não é aprender não, é apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, não é uma nova revelação. Ou seja, eu, Oséias, posso duvidar da aparição de Fátima? Posso. Eu posso duvidar da aparição de Lourdes? Posso. Eu posso duvidar da aparição de Medjugorje e outras? Posso. De Guadalupe também. Qualquer uma. Qualquer revelação privada a um santo, eu posso duvidar, sim. Eu não vou ser menos católico nem mais por isso, mas aí há um grande perigo. Não é que você vai pecar porque duvida, mas alguém que duvida de todas essas aparições é um grande perigo para a sua fé algumas vezes, dependendo do porquê que ele duvida, né? Tem que ver. Essa pessoa que duvida, ela tem uma devoção à Virgem Maria? Ela acredita que o demônio existe? Sim ou não? Ou ela vai relativizando tudo? Tem que saber o porquê que eu duvido sempre. E não acredito em nada sobrenatural. A igreja não obriga você a acreditar, certo? Existem coisas que são obrigatórias para nós como cristãos. Obrigatório não é porque a igreja coloca uma arma na nossa cabeça e manda crer, não. Obrigatório é porque é o seguinte, se eu sou católico,
O meu ser católico me obriga a crer nisso. É natural. Faz parte do ser. Por exemplo, se um ventilador, a gente quiser dar uma função a ele de ferro de engomar, não faz parte do ventilador, da utilidade dele em engomar. Não tem como. Então faz parte do ventilador ventilar. Faz parte do ferro de engomar que a gente possa engomar as roupas com ele. Então faz parte. Continuando aqui a live, né? A gente tinha parado um pouco, vamos lá. Por exemplo, se alguém é motorista, essa pessoa tem que dirigir, certo? Então faz parte da obrigação do motorista ter que dirigir. Faz parte de quem é cozinheiro cozinhar. Então faz parte de quem é católico acreditar naquilo que a igreja nos ensina. Se eu duvido é complicado dizer que eu sou católico. Se eu duvido do purgatório, se eu duvido da intercessão dos santos, se eu duvido da intercessão da Virgem Maria. Então essas coisas são obrigatórias nesse sentido. Não existe motorista sem nunca querer dirigir. Não existe cozinheiro sem nunca querer cozinhar. Seria impensável. Então não existe católico se não crer nos dogmas da Santa Igreja, né? Então, é nesse sentido que eu falo da obrigação. Já as revelações privadas sobre o inferno, sobre o céu, já essas revelações privadas não há uma obrigatoriedade, as privadas, né, particulares, de nós crermos. As privadas. Mas é bem sensato crer nelas. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertence ao depósito da fé, como as quais eu falei, né? O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o bom senso dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é o acabamento. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre semelhantes revelações. Ou seja, há muitas seitas protestantes que começam a revelar o final dos tempos, a data. Isso já é contra o Evangelho. Uma revelação privada que começa a ensinar mentiras contra a Bíblia, contra o magistério, contra a tradição da igreja. Essa revelação, no mínimo, ela é uma histeria, é algo de charlatão. Não é de Deus uma revelação como essa. Lembrando também que Nossa Senhora está ressuscitada. Eu quero corrigir o termo ressuscitada, certo? Quero corrigir aqui. Porque a gente usa o termo dormição para Nossa Senhora. E alguns teólogos falam da questão de dormir e outros falam de morrer, né? Então, eu volto à palavra da palavra ressurreição. Mas Nossa Senhora está gloriosa no céu, certo? Ela está gloriosa. E por isso o corpo dela não tem esses limites que o nosso tem. De forma alguma, né? E, de certa forma, ela participa. Não é que ela seja onipresente. Não estou dizendo que ela é onipresente. Mas, de certa forma, ela também participa, de modo misterioso, dessa onipresença. Repito, não estou dizendo que ela é onipresente. Mas, em algum grau, de alguma forma, participa dessa onipresença, né? Porque Deus vai permitindo as aparições dela em determinado local, em determinado tempo, e sempre mostra, muitas vezes mostra o inferno, para nos lembrar que esse lugar não foi criado para nós, e nós estamos caminhando para lá muitas vezes. Então, o demônio quer que a gente vá para o inferno. Já Nossa Senhora mostra muitas vezes, por permissão de Deus, o inferno, e que muitas almas caem lá. Como é que essa passagem de 2 Coríntios 11:14 vai condenar as aparições? Como é que os protestantes usam? Como é que os protestantes usam essa passagem para dizer que a aparição de Nossa Senhora é o demônio? Já que o demônio quer esconder de nós o inferno. O demônio quer tirar o medo do inferno. O demônio quer que a gente esqueça o inferno. Então, de forma alguma. Primeiro, pelos frutos. Segundo, porque também o demônio nunca vai querer que a gente possa ficar lembrando do inferno. Só nos momentos que ele quer nos causar um pavor
de levar ao desespero, somente nesses momentos. De nos levar ao desespero e acusar os outros, né? Que vão para lá, achando que os outros vão para lá. Mas ele não lembra a nós o inferno para a nossa conversão. Nunca o demônio faz isso. Então é importante a gente ter essa atenção. E outra coisa, em muitos locais de aparição, são locais aonde depois existe muitas libertações de pessoas possuídas, de pessoas influenciadas, manifestas com o demônio. Então esses lugares das aparições, onde depois é feito santuário, a gente percebe que o demônio tem ódio, tem raiva, tem medo, tem pavor desses locais. Por isso, a gente percebe que são locais de muita libertação. O padre Gabriel Amott, né, era exorcista do Vaticano, ele falava muito isso, que muitas libertações de possessões gravíssimas aconteciam nos santuários marianos, aonde outrora havia aparições. Então, como é que pode ser o demônio? Um demônio não pode expulsar outro demônio. Então, é uma mentira de muitos protestantes e ignorantes que acusam que essas aparições são histeria ou são coisa do demônio. Não é. Pelos frutos, nós percebemos isso. São frutos bons, são frutos perenes, são frutos de alegria, de paz, de conversão, de santificação, de libertação do mal. Então, não tem como ser do demônio. Que Deus abençoe a cada um de nós. Possamos crescer na fé. Vocês possam compartilhar ao Zeni, o Mardônio, a Gerlane, todos que estão acompanhando, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Essa pequena live, para que outros conheçam e não caiam nos enganos que tantos têm feito por aí. Amém.